Adão. O homem que traiu a Deus em um dia. O homem que tinha tudo. O único ser humano que acordou sem mãe, sem pai, sem infância, sem trauma. Deus colocou ele no lugar mais perfeito que já existiu. Deu nome a cada animal. Deu uma mulher. Deu propósito. E ele jogou tudo fora em menos de 24 horas. Não foi uma guerra. Não foi uma crise. Não foi pressão financeira, traição ou anos de acúmulo. Foi uma conversa, uma fruta, uma escolha. E o pior, ele sabia exatamente o que estava fazendo. Adão não foi enganado. A Bíblia é clara nisso. Eva foi seduzida pela serpente. Mas Adão? Adão estava do lado. Viu tudo, ouviu tudo e ficou calado. Ele escolheu a mulher no lugar de Deus. Hoje você vai entender o que realmente aconteceu naquele jardim. Não a versão resumida da escola dominical. A versão crua. A versão que ninguém gosta de contar porque bate demais perto de casa. Porque o que Adão fez naquele dia, você provavelmente já fez também. Não com uma fruta. Com uma mensagem no celular. Com um silêncio na hora errada. Com uma escolha pequena que parecia não ter consequência nenhuma. Adão foi o primeiro homem da história. E foi o primeiro traidor. Fica até o final, porque a história dele vai te mostrar algo sobre você que você ainda não encarou. Bora! Antes de entender a queda, você precisa entender o que foi perdido. Imagina acordar, e o primeiro rosto que você vê é o de Deus. Sem memória de dor. Sem cicatriz. Sem medo de abandono. Sem ansiedade. Sem aquela voz na sua cabeça que diz que você não é suficiente. Nada disso existia ainda. Adão acordou inteiro. Ele não precisava provar nada para ninguém. Não tinha concorrência, não tinha comparação, não tinha rede social mostrando a vida dos outros. Só ele, o jardim e a presença de Deus andando com ele de tarde. Pensa nisso. Deus andava com ele, conversava, aparecia. Não era fé sem resposta. Era relacionamento com o rosto. E Adão tinha trabalho. Isso é importante. Deus não colocou ele no jardim para ficar deitado. Ele tinha missão: cuidar, nomear, proteger. Ele era o guardião de tudo que existia. Cada animal que passou na frente dele, ele olhou nos olhos e deu um nome: leão, águia, cavalo. Centenas, talvez milhares. E nenhum deles era igual a ele. Foi aí que Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Deus viu a solidão antes de Adão sentir. E então veio Eva. Adão abriu os olhos e viu ela pela primeira vez. E a primeira coisa que saiu da boca dele foi um poema. Literalmente. Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. O primeiro homem viu a mulher e virou poeta. Eles não tinham vergonha. Andavam nus, e isso não significava nada além de liberdade total. Sem julgamento. Sem insegurança. Sem esconder nada de ninguém. Era perfeito. E Adão não era só o primeiro homem, ele era o primeiro profeta. A primeira profecia da história saiu da boca dele quando viu Eva. Ele era o primeiro sacerdote. O jardim era o primeiro templo e ele cuidava dele. Ele era o primeiro rei. Dominava sobre tudo que tinha fôlego. Profeta, sacerdote e rei. Os 3 ofícios que Jesus assumiu depois, Adão teve primeiro. Perfeito, intacto, completo, até calar. Porque o silêncio do justo é a autorização do inferno. E Adão assinou essa autorização com a boca fechada. Deu permissão para a serpente falar. Deu permissão para Eva duvidar. Deu permissão para a fruta ser comida. Tudo porque escolheu não abrir a boca. Tinha só uma regra. Uma. Única. Regra. De todas as árvores do jardim você pode comer. De todas. Menos uma. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Não toque. Não coma. No dia em que você comer, você vai morrer. Uma regra. Deus deu liberdade total e pediu uma coisa só. E Adão sabia. Ele recebeu essa instrução diretamente de Deus, antes mesmo de Eva existir. Ele tinha a responsabilidade de passar isso para ela, de proteger, de guardar. Era simples, era claro, era possível.
Mas a serpente entrou no jardim. A serpente não chegou com chifre, não chegou com fogo, não chegou assustando ninguém. Chegou com uma pergunta. Foi mesmo que Deus disse que vocês não podem comer de nenhuma árvore do jardim? Simples, inocente, só uma pergunta. Eva respondeu: podemos comer de qualquer árvore, menos aquela ali no meio. Deus disse para não comer e nem tocar, senão a gente morre. A serpente ouviu, esperou e atacou. Vocês não vão morrer coisa nenhuma. Deus sabe que quando vocês comerem, os olhos de vocês vão abrir. E vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Repara o que aconteceu aqui. A serpente não disse que Deus era ruim. Disse que Deus estava escondendo algo. Plantou uma dúvida. Transformou proteção em prisão. Transformou limite em injustiça. Eva olhou para a árvore. Antes ela via uma árvore proibida. Agora via uma árvore desejável. O fruto parecia bom, parecia bonito, parecia capaz de tornar alguém sábio. Nada mudou na árvore, só mudou o que ela acreditava sobre ela. E ela comeu. Agora presta atenção no versículo que a maioria das pessoas passa rápido demais. Ela tomou do fruto e comeu, e deu também ao seu marido que estava com ela. Adão estava ali, do lado, o tempo todo. Ele não estava do outro lado do jardim. Não estava dormindo. Não foi chamado depois. Ele estava presente enquanto a serpente falava, enquanto Eva duvidava, enquanto ela pegava o fruto. E ele não disse nada, nenhuma palavra, nenhuma intervenção, nenhuma lembrança da instrução que Deus tinha dado diretamente a ele. Ele ficou parado, calado, e quando Eva estendeu o fruto para ele, ele comeu. Sem questionar, sem hesitar, sem lutar. Por quê? A Bíblia não explica com detalhes, mas dá para entender. Talvez ele tivesse mais medo de perder Eva do que de perder Deus. Talvez o silêncio fosse mais fácil do que o confronto. Talvez ele achasse que ia dar certo de algum jeito. Soa familiar? A gente faz isso o tempo todo. Fica calado quando deveria falar. Concorda quando deveria discordar. Escolhe não complicar. Escolhe a paz falsa no lugar da verdade difícil. Adão não foi fraco num momento de pressão extrema. Ele foi covarde numa situação que ele tinha tudo para resolver. E aí os dois comeram. E os olhos dele se abriram. Só que não foi do jeito que a serpente prometeu. A serpente disse: vocês vão ser como Deus. O que eles sentiram foi o oposto. Pela primeira vez na história, dois seres humanos olharam um para o outro e sentiram vergonha. O mesmo corpo que antes era liberdade, virou exposição. Eles correram pegar folhas de figueira. Costuraram. Se cobriram. Tentaram resolver com as próprias mãos o que as próprias mãos tinham destruído. E então veio o som que mudou tudo. O som dos passos de Deus. Toda tarde Deus vinha caminhar com eles. Era rotina. Era relacionamento. Era o melhor momento do dia. Naquela tarde, o som dos passos virou terror. Adão ouviu Deus chegando e correu se esconder no meio das árvores. O homem que caminhava com Deus agora se escondia dele. Deus chamou: Adão, onde você está? Deus sabia onde ele estava. A pergunta não era geográfica. Era relacional. Era: o que aconteceu com você? Onde você foi parar? Adão respondeu de dentro do esconderijo: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estou nu. Por isso me escondi. Medo, a primeira emoção nova da história humana. E junto com ela, a segunda, a mentira disfarçada de explicação. Deus perguntou: quem te disse que você estava nu? Você comeu da árvore que eu tinha proibido? E aí Adão fez algo que a gente ainda faz hoje. Ele jogou a culpa. A mulher que tu me deste. Foi ela quem me deu o fruto. Eu comi. Repara bem. Ele culpou Eva, mas também culpou Deus. A mulher que tu me deste. Sutilmente disse: a culpa é tua por ter dado ela para mim. O primeiro homem, na primeira crise, botou a culpa na mulher e em Deus. Porém, o julgamento não esperou desculpa. Deus virou para a serpente primeiro, sem pergunta,
sem chance de defesa. Direto à sentença. Maldita és tu entre todos os animais. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. A criatura mais astuta do jardim virou a mais humilhada. Depois veio a sentença para Eva. Dor no parto, desejo pelo marido, tensão no relacionamento que antes era só harmonia. O que era fácil virou difícil. O que era natural virou doloroso. O que era complementar virou campo de batalha. E Adão? Deus olhou para ele e disse algo que ecoa até hoje. Porque você deu ouvido à voz da sua mulher e comeu da árvore que eu te ordenei que não comesses. Maldita é a terra por tua causa. Repara, Deus não disse, maldito és tu. Disse, maldita é a terra por tua causa. A consequência de Adão não ficou só nele. Contaminou tudo ao redor. Espinho e cardo, suor no rosto. Trabalho que antes era prazer virou luta pela sobrevivência. E no final de tudo a sentença mais pesada. Pois és pó, e ao pó tornarás. A morte entrou no mundo naquele momento. Não como conceito, como realidade, como destino. Adão sabia que ia morrer um dia. Deus tinha avisado. Mas saber é diferente de carregar. A partir daquele dia, cada amanhecer era um dia a menos. Cada linha no rosto era o pó chegando um pouco mais perto. Mas o pior não foi a morte física. O pior foi o que aconteceu depois. Deus fez algo que parece contraditório à primeira vista. Fez roupas de pele para eles. Cobriu eles. No meio do julgamento, no meio da sentença, Deus se abaixou e cuidou da vergonha deles. Mas logo depois veio a expulsão. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Agora, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma, e viva para sempre. E expulsou Adão do jardim. Colocou um querubim na entrada, com uma espada flamejante. O caminho de volta estava bloqueado. Pensa no peso disso. Adão foi criado para aquele lugar. O jardim não era só onde ele morava. Era quem ele era. Era o ambiente perfeito para o ser perfeito que Deus tinha feito. E agora ele estava do lado de fora, com a porta fechada, com um anjo armado na entrada. Ele podia ver de longe. A Bíblia não diz, mas imagina. Ele acampou perto, porque para onde mais ele ia? Toda manhã ele acordava e via a luz da espada flamejante no horizonte. Toda tarde ele ouvia o vento e lembrava dos passos de Deus caminhando no jardim. Sem ele. 930 anos. Faz a conta comigo. 11.160 meses. 339.450 dias. 339.450 amanheceres sem Deus andando do lado. 339.450 noites sonhando com o que perdeu. Sabe o que é acordar 339.000 vezes com o gosto da fruta na boca? Sabe o que é enterrar seu primeiro filho? Abel. Morto pelo segundo. Caim. O primeiro crime da história aconteceu na família do primeiro homem. O pecado que entrou pela boca, saiu pela faca. A primeira mãe chorou no primeiro túmulo. Tudo porque Adão ficou calado 30 segundos no jardim. 30 segundos. De silêncio. Custaram 930 anos de morte, de dor, de saudade. Qual é o teu silêncio hoje? O que você está deixando passar calado? Quanto vai te custar? 30 anos? 50? Tua família inteira? Adão não perdeu só o paraíso. Perdeu a versão dele que existia antes. Aquele Adão que ria com Deus, que não conhecia medo, que não sabia o que era esconder, morreu no dia que a fruta desceu pela garganta. O que saiu do jardim era só o cadáver dele andando. E sabe o que é mais cruel? Ele lembrava, cada segundo, cada detalhe, o barulho da mordida, o olhar de Eva, o próprio silêncio. Você já teve um momento assim? Um ponto sem volta? Adão viveu 930 anos no ponto sem volta dele. Só que a história não termina com ele do lado de fora. Deixa eu falar direto com você agora. Você veio até aqui assistindo a história de Adão como se fosse sobre ele. Não é. É sobre você. Você já ficou calado quando tinha que falar. Já deixou alguém tomar uma decisão errada porque era mais fácil não complicar. Já escolheu o conforto no lugar da obediência.
Já comeu a fruta sabendo que não devia. E quando foi cobrado, você fez exatamente o que Adão fez. Jogou a culpa na esposa, no chefe, na criação, em Deus. Se você não tivesse colocado essa pessoa na minha vida, se minha criação tivesse sido diferente, se as circunstâncias fossem outras. A fala de Adão ainda ecoa na boca de todo homem e toda mulher que já se recusou a assumir o que fez. Mas aqui vem a parte que muda tudo. Deus sabia o que ia acontecer antes de criar Adão, antes de plantar o jardim, antes de fazer a árvore, antes da serpente entrar. Deus não foi pego de surpresa. E mesmo assim, no meio do julgamento, ele fez roupa para eles. Cobriu a vergonha deles com as próprias mãos. O Deus que podia destruir tudo e começar de novo, escolheu cobrir. Isso não cancela a consequência. Adão ainda foi expulso, ainda suou, ainda morreu. Consequência é real. Deus não finge que o erro não aconteceu. Mas cobertura e consequência podem existir ao mesmo tempo. Você pode estar colhendo o resultado das suas escolhas e ainda assim estar coberto. A questão não é se você já traiu Deus. A questão é o que você faz depois. Adão se escondeu, ficou atrás das árvores achando que podia sumir. Você pode estar fazendo a mesma coisa hoje, se escondendo atrás da ocupação, da negação, da teologia que te diz que tudo tá bem quando não tá. Deus ainda faz a mesma pergunta que fez naquele jardim. Onde você está? Não é pergunta geográfica. É relacional. É. O que aconteceu com você? Onde você foi parar? Como você chegou nesse esconderijo? E a resposta que Deus espera não é perfeição. É honestidade. E Ele não grita de longe. Ele não manda recado. Ele vem, pessoalmente. Igual fez com Adão. Os passos que assustaram Adão são os mesmos passos que podem te salvar hoje. Só que agora, ele não tá andando no jardim. Tá parado do lado de fora da árvore que você tá escondido. Do lado de fora da mentira. Do lado de fora do pecado. Do lado de fora do celular que você não larga às 3 da manhã. E ele chama. Não chama mais Adão, onde você está. Chama você. Onde você está? Sai de trás da árvore. A fruta já foi comida. O gosto amargo já tá na boca. A consequência já chegou. Mas a roupa de pele ainda tá na mão dele. Ele ainda cobre. Ele ainda perdoa. Só que você tem que parar de se esconder. Tem que admitir. Eu comi. Eu calei. Eu trai. E eu preciso de ti. Adão errou antes de qualquer um de nós. Mas ele abriu o caminho para uma história que ainda não terminou. Uma história de Deus que não desiste, não abandona e não para de chamar. Mesmo quando a gente está escondido. Mesmo quando a gente sabe que errou. Mesmo quando a gente tem vergonha de sair de trás das árvores. Ele chama. Comenta aqui embaixo se você já traiu Deus. Se já teve um momento de fruta, de silêncio, de escolha errada. Você não está sozinho. E esse comentário pode ser o começo de uma conversa que muda tudo. E tem uma coisa que ninguém te contou sobre Adão. Ele morreu sem nunca mais pisar no jardim. 930 anos olhando de longe. 930 anos ouvindo os filhos contarem a história do avô que andou com Deus e perdeu tudo. 930 anos carregando o peso de saber que se ele tivesse aberto a boca por 5 segundos, a história da humanidade seria outra. 5 segundos. Qual é a tua fruta hoje? Qual é o teu silêncio? Qual é a conversa que você está deixando a serpente ter com alguém que você ama enquanto você finge que não está vendo? Porque Adão não caiu comendo. Adão caiu calando. E tem gente na tua casa caindo agora, porque você está calado. Tem gente no teu trabalho sendo enganada, porque você acha que não é da sua conta. Tem gente na tua igreja morrendo espiritualmente, porque você escolheu a paz falsa no lugar da verdade que confronta. Adão foi o primeiro covarde. Não seja o próximo. A fruta já está na mão de alguém que você ama. Você vai falar ou vai assistir ele comer? Deus está te chamando agora. Não para te condenar, para te acordar.
porque ainda dá tempo de não ser o Adão da tua família. Ainda dá tempo de abrir a boca antes da mordida.